Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live hoje. A live de hoje é intitulada A Pandemia e a Síndrome de Hard. Ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo. Isso é de um desenho animado chamado Lip the Lion and Hard Ha. É muito interessante, né? É um leão que sempre bem-humorado e uma hiena sempre muito desanimada. Bem, esses dias eu estava num determinado ambiente virtual, numa reunião, quando uma determinada pessoa falou exatamente o seguinte: gente, ultimamente tem um show de lives. É tanta live que hoje tem uma live sobre alegria. Que absurdo! Uma live sobre alegria em plena pandemia. É cada uma. E eu fiquei com aquilo, né, na cabeça. Por quê? Né? Achar um absurdo uma live sobre a pandemia, sobre a alegria na pandemia. Qual é o problema disso? Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Bem, por que absurdo? É a pergunta que eu faço. Por que absurdo? Se fôssemos seguir a lógica de pensamento desse cidadão, o mundo inteiro só poderia experienciar, durante a pandemia, sentimentos como tristeza, medo e desespero. Desespero, medo e tristeza. Qualquer outro sentimento que fugisse a esse perfil, que não se enquadrasse dentro dessa moldura, seria imoral ou socialmente incorreto ou eticamente reprovável. Então, necessariamente, porque nós estamos na pandemia, ele acha, esse cidadão, que nós não podemos nos sentir alegres, não podemos nos sentir bem. Enfim, não é? Seria desumano eu ter momentos de bem-estar, de contentamento, de alegria durante a quarentena, durante a pandemia. Por quê? Né? Eu não posso ter esses sentimentos. Posso entender que, ao fim da pandemia, a humanidade estaria fadada à depressão ou ao suicídio. Se durante a pandemia nós, né, só experimentarmos medo, tristeza e desespero, medo, tristeza e desespero, ficarmos nessa trilogia, é óbvio que nós vamos falir psiquicamente. Muita gente vai falir, vai, mas muitos outros não vão. É simples assim, não é? Então, quer dizer, então, que uma pessoa em luto só pode sentir tristeza e chorar. Uma pessoa que conseguiu um emprego e está feliz só pode sentir alegria e sorrir. Em absoluto, digo eu, não ele. Não é, não, né? Digo eu, não é ele. Como assim? Quer dizer, então, que uma pessoa que conseguiu um emprego, que estava desempregada, que está feliz, ela tem que ficar feliz para o resto da vida, enquanto ela estiver empregada. O outro, porque perdeu o emprego, ele só pode experimentar o desespero, a angústia, a ansiedade. Eu não entendo bem esse tipo de raciocínio. Até porque isso simplificaria muito a complexidade que é o homem. A existência ela é extremamente complexa. Ela não segue a lei natural nenhuma. Ela não segue a nenhuma lógica. O nosso humor não segue a nenhuma lógica. Bem, a vida é feita de altos e baixos, de opostos complementares, como alegria e tristeza, medo e coragem, mau humor e bom humor, sucesso e fracasso, felicidade e infelicidade, certezas entre aspas e dúvidas, amor e ódio, sonhos e pesadelos, e assim sucessivamente. Eu posso estar preocupada, triste, recebo uma mensagem no WhatsApp, estou eu rindo.
Ainda há pouco mesmo eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo meu que eu gosto muito, um judeu que eu gosto muito, chamado Shalom Somoji. Acho que é Somoji, eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E aí, ele mora em São Paulo. Ele me mandou um WhatsApp ainda há pouco e que dizia o seguinte, eu achei muito interessante. Se eu, por um acaso, é mais ou menos isso, sair de algum grupo, me tragam de volta. Isso é o desespero para ir para algum lugar, quer dizer, é o desespero da quarentena, né? E dizia outras coisas, mas eu achei assim, sensacional, é isso, né? Então, a vida é feita de movimento, a vida é entrópica. O que é, né, a entropia? É o grau de desordem de um sistema. Só que todo e qualquer sistema precisa de um certo grau de entropia, precisa de um certo grau de desordem, porque é essa desordem que é causa do movimento. Se o seu cabelo não despenteasse, você não pentearia o cabelo. Se o seu corpo não transpirasse, você, de certo, não tomaria banho. Então, na realidade, o que nos move é essa desordem. Mas é lógico que nós precisamos de um grau mínimo de desordem. Não precisa ser um grau máximo. Só para vocês terem uma ideia, eu acho importante, quando Freud fala na pulsão de morte, que muita gente pensa que a tendência à morte é a tendência à agressividade em absoluto. A pulsão de morte é uma pulsão que chega, desorganiza e sai. Porque se nós fôssemos pensar freudianamente, você tem, né, no primeiro momento, a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida é a tendência à inércia. A inércia. Se nós fôssemos regidos tão somente pela pulsão de vida, nós tenderíamos à inércia. Então, conforme nós vamos tendendo à inércia, a pulsão de morte chega, desorganiza e sai. A função dela é essa. Então, nós não podemos ter nem a pulsão de vida trabalhando sozinha, porque aí o movimento tende a zerar, nós tendemos à inércia, como a pulsão de morte também não pode trabalhar sozinha. Porque se ela trabalhar sozinha, aí sim nós tendemos à agressividade extrema. Então, uma trabalha junto com a outra. É essa o mínimo de desordem no aparato psíquico que nós precisamos. Então, todo e qualquer sistema precisa. Muitas vezes, eu não estou otorgada a falar de ninguém, estou triste. A minha cadela faz alguma coisa, pronto. Para mim aquilo é o máximo, eu já estou achando graça. Ou eu estou bem, alguma coisa veio, me aborreceu, eu fico aborrecida, daqui a pouco eu já estou bem de novo. Isso é a vida. A pandemia e a consequente quarentena, ambas provocaram um grau bastante elevado de entropia. Por quê? Porque desorganizou toda a rotina que nós estávamos habituados. Nós estávamos habituados a uma rotina. A pandemia da Covid-19 e a quarentena desorganizaram essa rotina. Bem, por quê? Porque levou o mundo a um estado de exceção, mas não nos tornou aquilo que nós não somos. Apenas potencializou aquilo que nós somos. Então, eu gostaria que vocês entendessem, eu estou procurando deixar bastante claro, que momento nenhum de exceção, nós estamos falando de uma pandemia, torna uma pessoa aquilo que ela não é. Bem, nada nos transforma naquilo que não somos. Isso Freud fala, Schopenhauer fala, Nietzsche fala, aonde quer que estejamos, nas correntes filosóficas, nos pensamentos filosóficos ou nos sistemas de pensamento da filosofia. E em Freud diz exatamente isso, que nós não nos transformamos naquilo que nós não somos. Nada, nem nós mesmos conseguimos essa proeza de nos transformarmos naquilo que nós não somos. Às vezes a pessoa chega para a análise, aí fala assim para mim, Virginia, será que a análise vai me transformar naquilo que eu não sou? Eu digo, nunca. A análise não tem condições, nem o propósito de fazer isso. A análise tem o propósito de, com o transcorrer do tempo, te dar subsídios no campo transferencial para você saber quem você é, o que é diferente. Bem, nem fatores externos, ou seja, nem a pandemia, nem a bebida, nem as drogas ilícitas, nem a raiva, nem o outro, enfim, não há nada nem ninguém
que nos transforme naquilo que nós não somos. Então, senhores, de uma forma bastante clara, o sujeito bebeu, chegou em casa, saiu sentando a pancada. Ah, efeito da bebida. Não, ele bebeu para bater. É duro, é antipático, é árido, mas é exatamente dessa forma. É uma realidade dura? Bem, aí eu mesma falo comigo, né? Caríssima Virgínia, se entendi, a senhora está afirmando que somos inteiramente responsáveis pelo que somos. Sim. Seguindo Freud, seguindo a filosofia existencial ateia, Jean-Paul Sartre, é exatamente isso. Eu sou aquilo que eu fiz de mim. Eu sou as minhas escolhas. Sem desculpas, sem perdão, sem justificativas. Exatamente isso, meus caros. É exatamente isso. Eu sou aquilo que eu fiz de mim. Bem, essa realidade, a princípio, pode parecer um pouco árida ou dura. Entretanto, afirmo que é a única possível de encontrarmos a felicidade, o contentamento, o sucesso e afins. É simples. Eu sou as minhas escolhas. Se eu sou as minhas escolhas, sou responsável por elas, ou deveria ser. Bem, se posso me responsabilizar pelos meus erros, posso corrigi-los. Se posso me responsabilizar pelo meu sofrimento, posso tratá-lo ou evitá-lo. Se posso me responsabilizar pela minha repetição, posso sair dela. Se posso me responsabilizar pela minha vida, posso dar o rumo que eu quiser a ela. Isso é bastante importante, que a gente possa ter esse entendimento. Seguindo essa proposta de entendimento, se não consigo ver alegria no momento de quarentena, o que há comigo e não o que há com o outro que consegue ver. Então, a minha pergunta é: o que há com essa pessoa e com tantas outras que não conseguem ver absolutamente nada de bom, nada de proveitoso, nada de alegre durante a quarentena? Estamos em função da pandemia, né? Há alguma coisa, certamente, alguma coisa de errado. Se tudo perdeu o sentido e ficou tudo cinza com a quarentena, qual era o sentido e o colorido que havia antes? Sabe por quê? Porque eu posso dizer aos senhores sem medo de errar, que a quarentena, se ela não nos transformou naquilo que nós não somos, só potencializou, é óbvio que aquelas pessoas que não veem sentido e veem a quarentena cinza, a vida delas é sem sentido e é cinza. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. Não é o que há de errado com a gente, porque a gente consegue ter momentos alegres durante a quarentena. É possível que nenhum sentido, nem nenhum colorido, mas com o corre-corre do cotidiano, com a rua, com os infindáveis estímulos externos, a ausência de sentido e de cor ficaram ofuscados. É óbvio. Se a vida da pessoa não tem um colorido e nem tem um sentido, antes da quarentena, com os estímulos da rua, com corre-corre para ir trabalhar, que fala com um, que fala com o outro, isso tudo ficou ofuscado, mas a pessoa percebia de alguma maneira, né? E aí, a ausência de sentido e cor ficaram ofuscados, mas perceptíveis e suportáveis. Suportáveis por quê? Porque a quantidade de atividades que eu tinha antes da quarentena tapavam, vamos dizer assim, esse meu buraco, essa minha tristeza, essa falta de cor na minha vida, né? Bem, o sujeito chega em casa exausto ao final do dia e não deita e dorme. Ele capota e no outro dia levanta cedo e assim a vida passa como uma banda que apenas o sujeito observa pela janela, né? Bem, o filósofo, para variar, alemão, Arthur Schopenhauer, século XIX, ele é conhecido como o pai do realismo pessimista. Ele é.
né? Ele tem muita coisa legal e eu acho ele um pouco controverso. Eu falando, criticando um filósofo, misericórdia, mas tudo bem. Eu mesmo me aperto sem me abraçar, mas vamos lá que a gente chega. Então, Schopenhauer é conhecido como o pai do realismo pessimista. Por um lado, sua filosofia sofreu influência da cultura indiana, do hinduísmo, ou, se vocês quiserem, da religiosidade indiana. E, por outro, da cultura ou da religiosidade chinesa, que é o budismo. E, por outro, né, ele influenciou pensadores como Freud e Einstein. Então, Schopenhauer sofreu influência do hinduísmo e do budismo e influenciou Freud e Einstein. Schopenhauer tem uma obra que eu sugiro aos senhores que leiam, é a mais famosa obra dele, intitulada O Mundo como Vontade e Representação. Esse livro é um primor. O Mundo como Vontade e Representação, que até já dá para a gente imaginar um pouco do que se trata, mas ele vai dizer, veja, a vida é um pêndulo que oscila entre o tédio e o sofrimento. Em outras palavras, a vida é um pêndulo que oscila entre o tédio e a monotonia. Pelo amor daquilo que cada um de vocês acredita. Isso, na realidade, é ser pessimista. É ser pessimista entre o tédio e a monotonia, ou entre o tédio, né, e o sofrimento. Bem, e ele vai dizer que a felicidade é a cessação de ambos, ou seja, a felicidade é a cessação do tédio e do sofrimento, né, ou da monotonia. Bem, eu digo que o Schopenhauer, ele é como aquele desenho que eu acabei de falar, Lippe e Hard, né? Lippe era um leão com muita iniciativa, estava o tempo todo bolando planos para se dar bem, para se dar melhor. Não aqui no sentido pejorativo, obviamente, né? Hard, uma hiena, companheira do Lippe, pessimista, sempre para baixo, sempre. Nunca acreditava que teria sucesso e repetia constantemente a frase: ó céus, ó vida, ó azar, isso nunca vai dar certo. Será que o professor que não admite a alegria na pandemia foi quem inspirou o criador da hiena Hard? É uma brincadeira, né? O sujeito lá que falou, eu acho que foi ele que inspirou. E no cotidiano, a gente costuma chamar essas pessoas, ó céus, ó vida, ó azar, como espalha-moitinha. O que é espalha-moitinha? Espalha-moitinha, na realidade, é aquela pessoa... Você está numa festa, tem vários grupos. A pessoa chega, a espalha-moitinha, chega num grupo, um vai ao banheiro, outro vai buscar uma bebida, outro vai falar com uma outra pessoa. Aí ela vai para um outro grupo, aí esse outro grupo se desfaz, vai cada um para um lado, porque ninguém suporta isso. Ninguém suporta. Ninguém suporta. É bastante interessante, né? Essas coisas. Então, Hard era uma hiena, companheira do Lippe. Pessimista, que sempre acreditava que nunca teria sucesso. Bem, estou propensa a responder que sem dúvida. Sem dúvida. Tem muita gente que é Hard, que é essa hiena, ó céus, ó vida, ó azar. Não tem a menor dúvida. É por sujeitos como esse que o professor hiena, Hard, que se espera uma pandemia de sofrimentos psíquicos quando a pandemia da Covid-19 tiver um fim. O que seria do mundo para os pessimistas convictos de plantão sem uma desgraça? Essas pessoas, elas precisam de uma desgraça. Essas pessoas precisam de alguma coisa que seja muito grande. Para quê? Para justificar a tristeza delas. Então, elas estão aborrecidas, elas estão tristes, não é por causa delas, é por causa da quarentena, que é por causa da pandemia, que é por causa da Covid-19. A hora que isso passar, ainda vai ficar muita coisa na conta disso. É por isso que a Organização Mundial de Saúde, com toda a desorganização que ela se encontra, porque
A OMS, eu acompanho o site da OMS todos os dias, está uma loucura. Aquilo ali está uma loucura. Mas eles dizem, né, sobretudo a Débora Cash, ela diz o seguinte, que quando passar a quarentena em função da pandemia da Covid-19, nós vamos ter uma pandemia de sofrimento psíquico. Por quê? Porque as pessoas desanimaram. As pessoas estão tristes. Ou seja, isso aumentou e aumentou muito. Bem, então, o que nós temos aí? O que seria do mundo, o que seria dessas pessoas, se não houver uma grande desgraça, né? E olha, essa pandemia caiu como uma luva. Bem, retomando o pai do realismo pessimista, Arthur Schopenhauer, cabe evidenciar que, para Schopenhauer, a ideia de insatisfação está relacionada com o local onde permanece a vontade. Pois o filósofo alemão entende que fenômeno se chama representação e nada mais. Toda representação, não importa o seu tipo, todo objeto é fenômeno. A coisa em si, entretanto, é apenas a vontade. Então, o que ele vai dizer? Que tudo são representações psíquicas. Tudo são representações psíquicas. Tudo. E nós não chegamos à coisa em si, nós chegamos apenas à representação dela. Então, preste atenção, entre Goethe, né? Vamos dizer, Goethe e Luandro e Salomé, o que existe aqui, como é que o Goethe não chega a Luandro e Salomé? Ele chega à representação psíquica que ele construiu dela, e ela a mesma coisa. Como nós não chegamos à coisa em si, que é, na realidade, o objeto ideal, nós ficamos na vontade. Por isso, o tédio, por isso, o sofrimento. O Kant vai dizer isso de uma forma mais amena, mas ele vai dizer a mesma coisa. Nós não chegamos à coisa em si, porque entre o sujeito e a coisa em si, existe a interpretação, que é a interpretação do sujeito que está diante da coisa em si. E quando você interpreta, você coloca no objeto questões que são suas. Então, você não chega à coisa em si. Você chega só ao fenômeno da interpretação. Aí, o próprio Schopenhauer vai dizer, em outras palavras, o mundo é a minha representação. Esta é uma verdade que vale em relação a cada ser que vive e conhece. Então, prestem atenção. A questão não é a pandemia. A questão não é a quarentena. A questão é a forma como nós estamos lidando com a pandemia e com a quarentena. Como é que eu estou construindo isso psiquicamente? Isso é que é importante. Isso é extremamente importante. Como é que eu estou? Qual é a minha interpretação desse gigante fenômeno? Isso é que é importante. Torna-se-lhe claro e certo que não conhece sol algum e terra alguma, mas sempre apenas um olho que vê o sol, uma mão que toca a terra. Então, nós conhecemos o mundo através dos nossos sentidos. Nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos, aspas, Aristóteles. E mais, o que nós temos são representações psíquicas desses objetos. Então, eu tenho uma representação psíquica da pandemia, uma representação psíquica de mim, uma representação psíquica do sol, uma representação psíquica de tudo. De tudo. Volto a dizer, Descartes, ele vai falar nas meditações, eu já falei isso, estou sendo simplesmente repetitiva, em última instância, que os nossos olhos iluminam os objetos, portanto, os nossos olhos constroem os objetos. O mundo não é um mundo que existe, é um mundo que eu construí. Bem, que o mundo a cercá-lo existe apenas como representação, isto é, tão somente em relação ao outrem, aquele que representa. Então, o mundo, ele existe de acordo com a minha representação. Qual é a representação que eu faço da pandemia? Qual é a representação que eu faço da quarentena? Isso é importante, que eu me dê conta.
O próprio Freud, por volta dos anos de 1924, 1925, século XIX, trabalha esse texto do Schopenhauer, sob o título Apêndice, extrato de O Mundo como Vontade e Ideia em Schopenhauer, no volume 19, no final do século XIX, é aqui que eu ia falar, é volume 19. Se vocês forem no volume 19 ou buscarem na internet, porque as obras do Freud estão disponíveis na internet, né, o Freud trabalha esse texto. Bem, e aí o que nós temos? Ora, eu vou passar pela quarentena de acordo com aquilo que eu construí do que seja quarentena. Porque eu respondo aos estímulos de acordo com aquilo que eu representei de cada estímulo. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu não tinha pensado nisso, agora que eu pensei. Então, um olhar. Se eu represento um olhar como um olhar atravessado, eu logo vou perguntar o que é. Se eu percebo esse mesmo olhar, não como um olhar atravessado, mas com um olhar de preocupação, eu vou dizer, está preocupado, está aborrecido, o que houve? Então, na realidade, o mundo é aquilo que nós representamos. Alguns anos após, poucos anos, 1929 e 1930, Freud publica O Mal-Estar na Civilização, volume 21. Eu acho esse texto o top da psicanálise. Segundo o meu entendimento, é o top da psicanálise. Né? Neste, Freud nos mostra que é mais fácil ser infeliz do que feliz na civilização. Isso por alguns poucos motivos principais. Primeiro, porque a civilização dispõe de 3 fontes poderosas de infelicidade. As forças da natureza, que aí nós podemos entender de fato como os tufões, os furacões, os tsunamis, ou essas forças nossas, que são aqueles restos não civilizáveis. O corpo, que está fadado à decadência e à falência. Aliás, deixa eu só fazer uma observação. Minha situação não é boa. Eu não sei como é que ninguém nunca perguntou assim para mim, professora, ou Virgínia, por que você está sempre de gola rolê? Acha mais charmoso? Eu digo não, queridos, não é por esse motivo. Eu acho mais charmoso, de fato. Mas uma vez eu li um livro que eu sugiro que vocês leiam, chamado Meu Pescoço é um Horror. A autora do livro, ela foi diretora do filme Thelma e Louise. É muito sensacional esse livro. Ela diz que as pessoas são muito vaidosas, mas elas esquecem do pescoço e das mãos, que o pescoço e as mãos mostram a idade. As pessoas ficam preocupadas com o rosto, as pessoas ficam preocupadas com outras coisas, e na realidade o pescoço e as mãos mostram. Então, eu procuro sempre passar bastante creme nas minhas mãos e sempre que possível colocar uma golinha rolê. Aliás, afinal, eu estou com 57 anos, né? Mas foi só uma parte. Então, o corpo que está fadado à decadência e à falência, não é? Todos nós estamos, e as relações interpessoais. Por quê? Porque nas relações interpessoais, onde você procura felicidade, é justo onde você encontra felicidade. Por quê? Porque muitas vezes você pede ao outro aquilo que o outro não tem para te dar. Muitas vezes você quer que o outro se transforme naquilo que o outro não é. Então, é como se você tivesse que estar ali para servir o tempo inteiro, né, ao outro, ou achar que o outro tem que te servir. Não se iluda. Se isso acontecer, se o outro tentar ser para você aquilo que ele não é, o preço que ele vai te cobrar é muito alto e você não vai ter como pagar. Então, vamos pedir ao outro aquilo que a gente vê que ele tem. Né? Bem, e segundo, porque a civilização não se sustenta sobre o princípio do prazer, mas sim sobre o princípio da realidade. O princípio do prazer é aquele que não aceita esperar, que não aceita negociação. Aborreceu, eu dou um tapa. Isso é princípio do prazer. Estou com vontade de fazer xixi, faço aqui. A civilização não se sustenta em cima disso. Me aborreceu, eu não vou bater. Eu vou falar e vou dizer que dei um tapa de pelica. Se me der vontade de ir ao banheiro, eu vou pedir licença e vou ao banheiro. Isso não é princípio do prazer, isso é princípio da realidade. Bem, em suma, o princípio do prazer precisa estar submetido ao princípio da realidade. Isso quer dizer que nós nunca vamos nos satisfazer plenamente. E que ótimo que seja assim.
Porque a pessoa, quando ela acha que ela já alcançou tudo, ela não tem mais nada o que fazer. Então, por isso é que nós somos sempre insatisfeitos, né? Isso tem consequências. Somos sujeitos fadados à insatisfação. Entretanto, é justo que essa insatisfação que nos leva ao movimento e ainda, essa insatisfação não podemos colocar como sinônimo insatisfação e sofrimento. Sofrimento é uma coisa, insatisfação é outra. Nem de descontentamento, nem de infelicidade. Freud diz muitas vezes a pessoa se julga feliz quando simplesmente ela não é infeliz. E isso não é felicidade. Bem, se você tem vontade de viajar para Nova York, seu salário é mediano e você não guardou nada mensalmente durante o ano, como pode querer passar o final de semana em Nova York? É uma pergunta. Daí você entra em sofrimento porque não viajará para Nova York. Seu mundo desaba. Alerta o quê? Ele nunca esteve de pé. Se você tem esse tipo de vontade, né? Sabendo que seu salário, né, se você não economizar muito, não vai dar. Aí chega final de ano, você não tem como ir, seu mundo desaba. Quando é que seu mundo esteve em pé? Né? Se você quer viajar final de ano e faz planos dentro de suas possibilidades, certamente você irá viajar e aproveitar sua viagem. Talvez a viagem não seja exatamente para onde você gostaria, mas é para onde você pode. Isso não quer dizer que você não irá aproveitar a viagem. Então, nós temos que aprender a querer tudo aquilo que está dentro do nosso alcance. Agora, se eu quero, né, mas para isso eu preciso me sacrificar, eu preciso juntar um dinheiro mensal e eu não faço isso, como é que eu posso querer alguma coisa? Bem, então é só para mostrar a vocês que eu estou me fadando ao sofrimento, não é o outro, sou eu, né? Somos infelizes quando desejamos e queremos de nós mesmos ou do outro, além daquilo que nos é possível dar a ele, ou que é possível ao outro, ou além daquilo que de fato queremos dar, ou o outro não nos quer dar. Vamos traduzir isso? Vamos. Quando é que eu sou, em geral, infeliz? Quando eu quero dar para o outro aquilo que eu não tenho, quando eu quero que o outro me dê aquilo que ele não tem. Ou que ele tem e não quer me dar. E eu entendo que ele tem que me dar. Por quê? Bem, eu só posso colher aquilo que plantei. Para eu plantar, eu preciso saber o que eu quero colher e onde estou plantando. Isso é simples, senhores. Isso é simples. Eu quero colher. Então, eu preciso plantar. Se eu quero colher morangos, eu não posso plantar jacadura. E eu não posso plantar jacadura esperando que, milagrosamente, a minha plantação de jacadura vá se transformar em morangos. Ou que eu não vá plantar numa terra que seja adequada e fértil para aquele tipo de frutas. Como, por exemplo, a Regina, ela está aí, a Regina Chiraís, né, uma vez ela me falou que Atibaia, os melhores morangos vêm de Atibaia, né? Os melhores morangos vêm de Atibaia. Então, se você quiser plantar morangos, sei lá, no Rio de Janeiro, né, no Recreio, eu não sei se aquele calor, aquele sol vai dar, né? Mas a gente precisa saber o que a gente quer colher. Há vários elementos envolvidos nesse simples ato. Esse simples ato de plantar e colher. Mas raramente paramos para refletir sobre isso. Pensamos somente no momento da colheita. E há ainda aqueles que nada plantaram e querem colher. Eu não entendo. Olha, tem tanta coisa que me foge à compreensão. Tanta coisa. Quer dizer, primeiro que muita gente, quando começa a colher jaca, reclama porque está colhendo jaca, mas plantou jaca. Outros que não plantaram nada e querem colher. Eles querem colher o quê se eles não plantaram? Bem, se gosto de peras portuguesas, procurarei o solo adequado e irei plantar semente dessa fruta. Preciso cuidar da plantação, esperar a época e colher. É assim que se faz. É assim que se faz a vida. Há aqueles que plantaram não sabem nem o que e nem querem colher morangos. Como irão colher e querem colher morangos? Como não irão colher morangos, são sujeitos que se sentem
vítimas da sociedade ou são sujeitos que oscilam entre a tristeza e a raiva. Isso é muito interessante. A pessoa, ela planta alguma coisa que ela não gosta, só que ela só se dá conta disso quando ela vai colher. Quando ela começa a colheita, ela entra em sofrimento. Só que ela plantou sem saber o que estava plantando, por que estava plantando, onde estava plantando. E aí ela começa na colheita a ficar desesperada, Só que ela não faz nada para sair disso. Raramente ela procura um tratamento, raramente ela assume, olha, fui eu que plantei isso aqui. Não, porque não foi isso que eu plantei. O vizinho é que comeu jaca, jogou o caroço por cima do muro e daí apareceu essa plantação de jacas. Bem, o que esses sujeitos têm em comum é que para ambos nunca nada estará bom. Estarão sempre reclamando. Via de regra, de tudo e de todos. Via de regra, responsável pelo fracasso, responsável pela dor, responsável pelo sofrimento, pelo descontentamento é o outro. Não é nunca a pessoa, é sempre o outro que é responsável por isso. Se é a quarentena, é porque não pode sair de casa. Que merda! Se não é a quarentena, que merda! Que não tem horário de verão. Se tem horário de verão, ficam irritados porque não moram perto da praia. Se está sol, essa cidade é muito quente. Se chove, essa cidade parece um pinico. Só chove assim por diante. Então, é o hard mesmo. Ó céus, ó vida, ó azar, né? Nada nunca está bom. Tudo é ruim e ameaçador. Além de ser um sujeito trágico, é perseguido. O mundo persegue. Ninguém quer vê-lo bem, porque as coisas nunca dão certo para ele, porque não sabe o que acontece. É incrível. Não estou negando a pandemia nem as necessidades dos respectivos cuidados. Entretanto, podemos fazer dessa quarentena uma fase agradável. Eu falei agradável, sim. Apesar das dificuldades e dos problemas, temos oportunidade de realizar tudo que fora da quarentena não nos é possível. Senhores, por favor, prestem atenção. Depois que Viktor Frankl, psiquiatra, conseguiu dar sentido à sua existência, escrevendo um livro, durante o tempo que esteve como prisioneiro em 4 campos de concentração, essa pandemia da Covid-19 não pode ter a capacidade de nos fazer tristes, medrosos e desesperados 24 horas por dia, 30 dias ao mês, 120 dias ao ano ou enquanto se durar. Depois que Viktor Frankl conseguiu transformar campos de concentração em uma forma de exprimir sua dor em palavras escritas e transformá-las num bem para a humanidade, há sujeitos que conseguem se bater por uma pandemia e transformam a quarentena, estando em suas confortáveis casas, tomando banho quente, comendo o que querem, dormindo em suas camas com lençóis de algodão, entram e saem de suas redes sociais, etc., num campo de guerra, no qual eles mesmos atiram contra eles. Pega Viktor Frankl, em campo de concentração, sem água quente, sem lugar para dormir, sem roupa para trocar, comendo muito pouco, quase nada, conseguiu escrever um livro e fazer um bem à humanidade. Muita gente na quarentena está fazendo desse momento um verdadeiro campo de guerra, estando dentro de casa, tomando banho de água quente, dormindo numa cama confortável, entrando e saindo em rede social, escolhendo o que comer, estão fazendo disso um campo de guerra. Eu vou ser franca, eles fazerem disso um campo de guerra não é um problema nosso, mas o problema passa a ser nosso quando eles começam a atirar para cima da gente, porque eles têm que fazer isso, né? Parece que eles precisam dividir a tristeza deles, mas não é contando, falando para você, não, parece que eles precisam dividir a tristeza deixando você triste, deixando você com raiva, deixando você preocupado, deixando você mal. Nós não podemos nos permitir, né, esse contágio. Bem, percebem? Não é a quarentena, é o sujeito. A quarentena não é
o Monte Olimpo, mas também não é um inferno. Também não é um inferno, né? O mundo é como nós o construímos e representamos, ou seja, o mundo são as nossas escolhas. Há sujeitos que escolheram fazer do mundo um lugar melhor e mais agradável. E nós temos como fazer isso. Outros escolheram fazer do mundo um mar de sofrimento e tristeza, ou seja, um pântano. Então, o mundo, ele não é um paraíso, mas daí ele ser um pântano é uma outra coisa, né? Precisamos respeitar a autonomia dos sujeitos, suas escolhas, mas esses sujeitos precisam saber que os sujeitos que vivem em sociedade e na qualidade de sujeitos sociais, se escolheram o pântano, é um pacote deles. Não cabe a você tentar colocar o pacote do outro no seu colo. Ora, se ele não consegue ver nada de bom na quarentena, eu estou curtindo muito. Eu confesso que eu estou curtindo muito. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 cadelas. Um sorriso. E tem uma delas, Vida, que agora todos os dias de manhã temos farra. Eu e ela, antes de eu levantar, meia hora, 40 minutos, não importa a hora. Eu curto tanto isso, eu achei tão bom, né? Porque eu me queixava que eu tinha pouco tempo com elas, e hoje, todos os dias, nós fazemos isso. Então, é uma brincadeira com elas durante o dia, eu estou escrevendo, elas vêm e começam a brincar comigo, eu paro, daqui a pouco eu volto. Então, na realidade, eu não estou fazendo da quarentena, obviamente, o paraíso. Não, não é. Mas eu não posso dizer que seja ruim para mim. Não posso dizer. Estou saindo menos de casa, o menos que eu posso, dentro das minhas possibilidades. E o tempo que eu estou aqui, eu estou curtindo muita coisa, né? Então, cada um que carregue o seu pacote. Se a pessoa ela é triste, ela que carrega o pacote dela. Porque na medida em que você ajuda ela a carregar o pacote dela, você se prejudica e você prejudica ela. Sabe por quê? Porque ela não vai buscar tratamento nunca. E ela precisa, né? Uma vez eu ouvi de um professor na Universidade Católica de Petrópolis. Eu ouvi essas palavras de um professor. Inclusive, ele foi meu professor quando eu fiz graduação em psicologia. Sai com a sua alegria da minha frente que eu quero passar com a minha tristeza. Fechem aspas. Não era a minha alegria que estava impedindo a passagem da tristeza dele. Certamente. Mas sim, não me propus a permitir que a tristeza dele tirasse o brilho da minha alegria. Exatamente isso. Afinal, a cada um as suas escolhas. A minha é livre, né? A minha é ficar triste quando eu tenho que ficar triste, ficar alegre quando eu tenho que ficar alegre. Então, se eu estou bem e tem uma pessoa que está triste, eu não preciso sair da frente dela para ela passar com a tristeza dela. Mas também ela não espera me contaminar com a tristeza dela. Cada um tem os seus pacotes. Eu tenho os meus. E não são poucos. Cada um tem os seus. Então, qual é a minha mensagem de hoje? Que a gente possa curtir, né? Curtir. Exatamente isso. Vamos aproveitar esse tempo, vamos ver a beleza do dia. Vamos nos aborrecer e nos entristecer quando tivermos que nos aborrecer e nos entristecer. O que eu quero que fique bastante claro é que nós não precisamos ficar imersos na tristeza porque estamos numa quarentena. Uma pessoa que está atravessando um luto, ela não tem que sair de preto e ficar durante o tempo do luto sem falar com as pessoas, andando de cabeça baixa, chorando o tempo inteiro. O ser humano não é isso. O ser humano não é programável. Então, o ser humano é essa moeda em constante rodopio. As pessoas que estão tristes e não conseguem sair da tristeza na quarentena é porque assim elas sempre foram. Então, é um pacote delas. Elas precisam buscar tratamento. O meu, eu confesso a vocês, que eu consigo ficar feliz assim não sei se por muito pouco, eu não sei. O budismo diz que se nós, né, não tivéssemos expectativas, nós seríamos mais felizes, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Eu também acho, né? Depois eu vou publicar que
que agora eu não lembro uma frase do Kant que eu achei sensacional, né? A nossa riqueza não é aquilo que nós temos, não é aquilo que queremos ter, ou aquilo é gostar daquilo que temos. Eu vou publicar para vocês, que eu acho assim maravilhoso, né? Eu não sei se eu sou kantiana, se eu sou Nietzsche, o que eu sou, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que entre Lippe e Hard, esse é o pêndulo da vida. Esse é o pêndulo, entre a tristeza e a alegria, medo e coragem, felicidade e infelicidade. Só que esse pêndulo está sempre em movimento, sempre em movimento. Horas estamos alegres e horas estamos tristes. Se o seu pêndulo não faz movimento, procure ajuda. O meu faz. Eu gostaria de agradecer a todos e falar algumas coisas. Primeiro, é que agora eu vou fazer lives todas as segundas-feiras. A próxima live vai ser Racismo, Realidade em Pleno Século XXI, a próxima segunda-feira. E gostaria de falar sobre 2 lives. Uma é da Priscila Vogel, ela me chamou a atenção, Priscila Vogel, me chamou a atenção não, eu perguntei. Ela me ajuda muito, é ela quem faz assim, um negócio bonitinho para eu postar, ela me ajuda muito. Ela vai fazer uma live hoje, tem uma convidada que é uma psicóloga clínica, que elas vão falar sobre espelho. Ela vai falar sobre espelho, espelho meu, ninguém me conhece mais do que eu. Se não é isso, é mais ou menos isso, né? É @pri.vogel, VOGEL, hoje às 21 horas. E a outra que eu gostaria de falar é sobre uma live que vai ter amanhã, de uma prima minha, Cristiane Ferreira. Ela é médica, anestesista. Eu não sei se ela está aqui, mas eu gostaria de, se ela estivesse aqui, falar com ela, porque ela é médica, anestesista e acupunturista. Fala, Cris, eu tenho pânico dessas agulhas de acupuntura. Pânico, mas ela é uma pessoa bastante inteligente, bastante estudiosa. Ela vai conversar com uma especialista em prevenção e detecção precoce do câncer coloretal, tá? Então, elas vão fazer uma live, a Cristiane Ferreira, com a doutora Ana Bárbara Delfino, que é uma médica coloproctologista, que vão falar sobre a prevenção e detecção precoce do câncer coloretal. Cris Mais Natural, ou seja, tanto da Priscila quanto a da Cris, eu vou colocar no meu feed. A da Cris é amanhã, dia 7, às 19h30. Ela é uma especialista, vão falar dessa prevenção e detecção precoce do câncer coloretal, que eu acho assim extremamente interessante. Bem, gente, eu agradeço a todos pela paciência, por estarem aqui sempre comigo, e na segunda-feira estaremos juntos. Caso queiram, serão muito bem-vindos na da Pri.Vogel e na da minha prima, né, que eu tenho muito orgulho de ser prima dela e da irmã Liliane, da Cris, que é @Cris Mais Natural, é tudo junto, @Cris Mais Natural, ok? Gente, beijos, uma excelente semana e até segunda-feira. Tchau.